agora com as novidades da Clínica Fácil para esta semana, não é o pai Rogério, é o filho Vitor Abílio. Vitor, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95, bom dia. Bom dia Marcos Dantas, bom dia Geraldinha, bom dia ouvintes. Hoje um dia atípico novamente, né, segunda vez aqui na rádio, onde eu não pude vir ontem, mas não vamos deixar de falar da clínica, né? Pois é, o Vitor que é administrador da Clínica Fácil aqui em Caicó. Quais são as novidades para essa semana, Vitor? Temos várias novidades, uma delas é que o Rogério sempre falava que ia ter algumas novidades em relação à ultrassonografia, e já conseguimos, já temos, que é em relação que hoje em dia temos ultrassonografia toda semana, Marcos Dantas. Toda semana tem ultrassonografia, toda quarta-feira é certeza termos, e algumas semanas vamos ter até 2 vezes por semana. Isso é muito interessante porque tem muita procura, e às vezes era tanta procura que a gente não tinha mais data. Então acabou essa que não tinha mais data, agora conseguimos. E toda semana. Outra coisa também que é que temos ortopedista e endoscopia toda semana, Marcos Dantas. Que temos exame de endoscopia e o ortopedista, que é toda segunda-feira, e endoscopia toda sexta-feira. Além de Holter e mapa, que são exames que são cardiológicos, que temos todo dia também. Além disso, temos alguns pacotes, que são o pacote, que é o pacote da odontologia e o pacote do laboratório de análises. Onde o laboratório é mais pegando o Novembro Azul, onde pega alguns exames para principalmente homens, e a gente está parcelando esses exames e até em 6 vezes sem acréscimo. E o principal hoje, que é o que a gente mais ouve falar, é em relação à odontologia, onde a gente vai falar de clareamento, onde o clareamento estava de R$500, a gente conseguiu descer para 350, conseguindo parcelar em até 3 vezes sem acréscimo. O parcelamento de... o clareamento de consultório. E para isso eu trouxe o Natan aqui com a gente, um dos nossos parceiros da clínica, onde ele vai explicar um pouco melhor para a gente em relação a clareamento e em relação à odontologia em geral. Que bom, Natan Felipe, ele é odontólogo e também cirurgião dentista. Seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95. Bom dia, Natan. Bom dia, Marcos Dantas, bom dia, ouvintes. E falar hoje da odontologia para mim ainda é uma honra, porque é de uma área que eu gosto, eu me identifico e tenho essa área como um prazer. Falar um pouco sobre clareamento, a gente precisa saber que tipos de clareamento, né, se existem, porque de diversas formas, por diversas culturas, a gente tenta utilizar alguns tipos de artifícios para poder clarear os nossos dentes. E um deles é usar uma pasta de carvão ativado, que hoje não é recomendado, porque pode causar ainda um maior desgaste da estrutura dentária. Algumas outras circunstâncias, por exemplo, de um uso de um peróxido de hidrogênio, que às vezes as pessoas tentam utilizar nos dentes para poder, a famosa água oxigenada, né, para poder clarear os dentes, e a gente sabe que existem meios de você tentar combater. E a gente precisa também reforçar a importância do dentista com relação na situação desses procedimentos. O clareamento em si, ele é dividido em 3. Existe tanto o clareamento de consultório, que a gente existe alguns tipos de concentração, principalmente o de 35%. Existe o clareamento caseiro, que deles existe também outras formas, que é quando a gente faz a moldeira e o paciente ele pode fazer o uso dos ácidos a 16%, a 22%. E também o assistido, que é tanto aqueles que você pode fazer tanto via consultório, mas também você faz também em casa, e ele se dá justamente esse nome por ser assistido, ou seja, o paciente ele leva para casa as moldeiras e os agentes clareadores e volta para que a gente fique fazendo essa supervisão para saber em termos de coloração como é que está ficando. A demanda e a busca, principalmente nessas épocas comemorativas, principalmente no final do ano, é sempre a nossa maior procura, porque os pacientes hoje eles querem um sorriso brancos, mais estéticos, e ao mesmo tempo a gente também precisa combater alguns mitos que podem se existir com relação a isso. Um deles, principalmente, é sobre a situação do clareamento dental a laser, que a gente acha que é o laser que vai realmente realizar o clareamento. Não. O laser em si, ele vai diminuir a sensibilidade quando a gente está aplicando o agente clareador, porque quem vai clarear o laser é o ácido que a gente utiliza, e não necessariamente o laser.
Para pacientes que têm muita sensibilidade. Eu queria fazer um clareamento, mas eu tenho muita sensibilidade. Então, é um mito a gente dizer que esses pacientes eles não podem fazer. Pelo contrário, na verdade, vocês podem fazer o clareamento, mas a gente utiliza de outros artifícios, por exemplo, pastas dessensibilizantes, alguns bochechos, para que realmente se utilizem para diminuir um pouco dessa sensibilidade pós-procedimento. Uma das coisas também que a gente costuma escutar, todo mundo pode fazer um clareamento dental. Na verdade, essa afirmação, ela muitas vezes também pode ser um mito. Por quê? Porque existem pacientes que apresentam um manchamento dentário, às vezes apresentam um grau de fluorose, apresentam algumas outras deficiências que o clareamento em si ele não vai ser capaz de se combater. Claro que com outros procedimentos estéticos atrelados ao procedimento do clareamento, a gente consegue realmente obter e satisfazer o paciente de uma forma de ter um sorriso mais harmônico, bem mais estético e agradável. Natan, então, mas quando você vai realmente escolher o clareamento, você deve levar em consideração o quê? A questão de saúde, a questão estética, a questão de visual, o que é que deve ser o primordial? Pronto, primeiramente, quando a gente vai ver essa questão do clareamento, a gente precisa ver a condição do dente, né? Porque não adianta a gente tentar colocar um agente clareador a ponto de perceber que o paciente ele possui alguns manchamentos naquele dente. Alguma fluorose, que a gente fala que é devido ao excesso do uso do flúor, que foi capaz de gerar algumas pigmentações no esmalte daquele dente. Então, isso é o que conta dentro de uma avaliação. Por isso que grande parte dos pacientes que pretendem fazer o clareamento, é necessário fazer uma avaliação antes, para a gente saber realmente se aquele procedimento estético, ele vai ser viável ou não. Porque, a depender da condição em que o dente ele se apresente, a gente deve lançar mão de fazer ou não o uso do agente clareador. E existe uma idade, no caso, assim, indicada para fazer o clareamento? Bem, normalmente, por ser algo ácido, né, que a gente está colocando na boca do paciente, realmente a questão da idade, a gente vai mais para essa questão, por exemplo, de quem já está ali na adolescência, partindo um pouco para a parte adulta, porque, na verdade, a gente tentar fazer clareamento em criança, às vezes não é uma situação tão saudável, né? Principalmente porque, querendo ou não, a criança ela já tem esses dentes já um pouco esbranquiçados, né? Porém, hoje, a maior parte da faixa que se apresenta para o consultório odontológico é mais essa fase, por exemplo, de pessoas que estão na adolescência, partindo um pouco para o adulto. E além do clareamento, quais são os outros serviços que vocês oferecem na Clínica Fácil Odontologia? Pronto, a gente oferece limpeza, raspagem, restaurações, ortodontia, endodontia e várias outras especialidades que compõem a parte odontológica. E a avaliação do caso ela é gratuita, Isso. Vitor? Exatamente, a avaliação é totalmente gratuita, você pode ir lá fazer sua avaliação e a partir disso você vai ver o que você precisa lá. E Marcos, pegando esse gancho, uma das coisas que a gente está fazendo agora que muita gente não sabe, inclusive eu não sei se outra clínica faz em Caicó, que a gente realiza prótese a domicílio. Tem muita gente idosa, acamada, que não consegue ir na clínica, o que já aconteceu 2 vezes ou mais, que a gente está atrás agora, que é prótese a domicílio. Então você que está precisando ver sua prótese da sua mãe ou de alguém que você conhece, não perca tempo e entre em contato com a clínica, que a gente está realizando agora prótese a domicílio. E outra coisa, Marcos, que muita gente ainda vem confundindo, perguntando, é onde é a localização da clínica. A nossa clínica agora é junto com a nossa policlínica, não são mais separadas, são uma clínica só, que é ali na rua Manuel Felipe 231, próximo ao Banco do Brasil. Então essas são algumas dúvidas que são bem recorrentes, que a gente está deixando bem claro aqui, e principalmente agora com essas próteses a domicílio. E outra coisa também, que a gente dispõe de urgência e emergência. Então se você precisa qualquer dia, qualquer hora, nós estamos disponíveis. É só mandar mensagem no nosso contato, que nós entraremos em contato com você e organizamos tudo direitinho. Que bom, vamos divulgar aqui a agenda da semana da Clínica Fácil aqui de Caicó.
Hoje, segunda-feira, laboratório, ortopedia, reumatologia. Aliás, ontem foi segunda-feira, hoje é terça-feira, né? Trocou os dias. Acostumado com a segunda, né? Hoje, terça-feira, laboratório, urologia, router e mapa. Amanhã, quarta, laboratório, cardiologia, psiquiatria, ecocardiograma, router e mapa. Licença, Marcos, Pois só não. para cortar, que não tem na agenda, a menina esqueceu de colocar, mas amanhã também teremos ultrassonografia, como eu Ótimo. falei, toda quarta-feira agora. E como próxima semana é feriado quarta, a gente puxou para terça-feira. Quinta, laboratório, router e mapa. Sexta-feira, feriado. Sábado, psicologia e psicologia infantil. Perfeito, É? Marcos. Divulgar agora aqui a da odontologia. Perfeito. A agenda semanal é a seguinte, né? Hoje, terça-feira, teremos ortodontia, clínico geral, atendimento infantil, prótese e endodontia. Amanhã, quarta, cirurgião dentista, endodontia, prótese, clínico geral, atendimento infantil. Quinta-feira, ortodontia, clínico geral, atendimento infantil, prótese e endodontia. Sexta-feira, vai ter esse despedida na sexta-feira? É Não. feriado. Feriado É também, feriado. né? Sábado, Acho que tá errado. ortodontia, clínico geral, atendimento infantil, prótese, endodontia e implante. Lembrar, como disse o nosso amigo Vitor, que tanto a Clínica Fácil como a odontologia ficam no mesmo endereço, Rua Manuel Felipe, 231, centro aqui da cidade de Caicó, ali pertinho do Banco do Brasil. Perfeito, Algo mais, Marcos. Vitor? Só isso mesmo, Marcos. Muito obrigado a vocês, muito obrigado aos ouvintes e tenham um ótimo dia. Natan, mais alguma novidade? Não. Para mim, estou satisfeito e acredito que o recado tenha sido passado com excelência. Obrigado, ouvintes. Obrigado, Marcos Dantas, também pela participação. E desejo bom dia. Volte sempre aqui, viu? 7 horas, 18 minutos, confirmando.